mais uma vez aqui, reunidos para falar um pouquinho sobre essa energia da abundância. Que energia é essa? Que muitas das vezes nós não a reconhecemos no nosso dia a dia, que muitas vezes nós não a reconhecemos na nossa vida e muitas vezes a gente não enxerga ela por aí. Que energia é essa que quantas vezes só de acordar e já ver um dia lindo e maravilhoso, a gente já sorri e o coração já enche de gratidão. Que energia é essa que naqueles momentos às vezes que você está mais distraído, passa um passarinho e começa a subiar do jeito dele e te encanta. Que energia é essa que só de ouvir algo bom, algo que alguém falou ou que vocês ouviram ou falou dispersadamente no rádio ou no meio de comunicação e aquilo trouxe alívio para vocês. Que energia é essa que está em todo lugar e muitas vezes a gente não consegue enxergar? Que energia é essa que ao entardecer, todos os dias, eu me conecto com essa energia do entardecer, que eu acho maravilhoso olhar o final do dia, porque aí eu vejo, faço um balanço de tudo que foi naquele dia para mim e aí eu tenho a possibilidade de me tornar um pouquinho melhor no dia seguinte. Que energia é essa? Que na hora que o sol se põe e aquele espetáculo se aparece no céu, você fala, nossa, quanta gratidão no meu coração. Eu só tenho a agradecer. Então, muitas vezes está nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nas coisas que um ser humano comum poderia não perceber. Mas essa energia está aí e ela o tempo todo nos chama para a gente poder se conectar a ela. Essa energia que é feita de muitas perguntas, né? Quando eu faço a live de abundância, eu já me preparo para muitas perguntas, porque nós fomos ensinados, treinados a não perguntar. Ou quando fazíamos perguntas, que as nossas perguntas já tivéssemos a resposta dela, né? Então não era pergunta, na verdade, era apenas afirmação. Era apenas frases carregadas de muitos julgamentos. Apenas frases que apenas nos fazia menores, menos felizes, mais dependentes. Que frases são essas, perguntas são essas, que muitas das vezes a gente hesita e não pergunta. Que perguntas são essas, que faz eu me conectar com algo muito grande, muitas vezes eu viro e falo assim, isso deve ser bobagem. Isso não deve ser verdade, né? Porque as perguntas são um convite. As perguntas nos colocam no lugar muito pequeno, da gente saber menos. E aí a gente conecta com algo muito grande, que é o universo, que é Deus. E aí quando a gente se abre essa pergunta, ele observa e fala, você quer uma resposta. Porque hoje em dia a humanidade está cheia de resposta, né? Então quando a gente coloca nesse lugar pequeno, de perguntar, o que mais é possível que eu não considerei, né? Essa pergunta para mim, ela norteia muita coisa da minha vida. Então quando a gente conecta com as perguntas simples da vida, a gente conecta com algo grande, porque a gente mostra que está disponível a mudar, né? E hoje em dia as pessoas estão tão perfeitas, estão num lugar tão fixo, né? Se colocaram num lugar tão grande que perguntar para quê? Se eles sabem as respostas de tudo nessa vida. Então, as perguntas são para os pequenos. São para aqueles que se encantam todos os dias com algo que as pessoas normais não se encantam. E as perguntas fazem a gente convidar essa energia da abundância todos os dias para a nossa vida. Essa energia faz com que a gente perceba algo simples e que ninguém havia percebido. Quando eu falo para vocês que eu pergunto diante de qualquer situação o que mais é possível, o que eu não considerei, me mostre
algo que me surpreenda hoje. Quantas vezes eu usei várias perguntas com pessoas e as pessoas olhavam para mim e faziam assim, hã? Porque elas estão acostumadas com o mesmo roteiro, né? Se as pessoas estão acostumadas com os mesmos roteiros, a vida vai ter que ser acostumada do mesmo jeito. Vocês querem a vida do mesmo jeito sempre? Não teria nem emoção, não teria nem adrenalina, né? Então, quando eu me proponho a vir falar sobre abundância, eu venho para que vocês conectem com essa energia, com essas perguntas, com o que há de grande em vocês que vocês não reconhecem. E que o ego fica o tempo todo falando, não faz isso não. Coloca o pé no freio aí que você está acelerando demais. Quantas vezes a gente tem impulsos, ideias e o ego vem e dá uma freada na gente. Quantas vezes que a gente quer fazer algo que ninguém nunca fez e as pessoas que estão mais próximas, que são as que nos conhecem, e são aquelas que deveriam nos apoiar. E elas falam, não faça. Eu costumo falar sempre que as pessoas estranhas, as pessoas que não têm às vezes tanto acesso a nós, que não estão tão perto de nós, são as que nos impulsionam. São aquelas que nos dão coragem. São aquelas que nos fazem ver que a vida vale a pena. Porque aqueles que estão perto da gente eram os que eram mais para nos julgar para frente, né? Vai, faz. São raríssimos esses. Quantas vezes vocês tiveram sonhos e vocês desistiram antes mesmo de começar? E se começaram, quantas vezes vocês no meio do caminho desistiram deles? De tanto ouvir, né? Tem uma paródia muito engraçada, muito curiosa, né? De uns sapos, caem uns sapos dentro do buraco e ficam uns sapos lá em cima, né? E os sapos lá em cima, como o buraco era muito fundo, os sapos lá de cima ficam falando assim, não vem, vocês não vão conseguir. E aí tem um sapo lá que os outros no início começaram a saltar, e aí eles foram se cansando. Um não se cansou, esse continuou a saltar. E os outros lá de cima falando, por que esse ignorante aí não para de saltar? Ele não vai conseguir sair desse buraco. E aí, naquele jogo todo, com muita dificuldade, esse sapo que persistiu, ele consegue sair do buraco. E aí, na hora que ele sai do buraco, que os outros surpreendem, ele fala assim, mas como você conseguiu sair do buraco? Na hora que eles foram ver, o sapo era surdo. O único que conseguiu sair do buraco era o que não ouvia os outros. E quantas vezes a gente fica querendo sair da nossa situação atual e a gente fica ouvindo os outros. Então, o que era uma deficiência para esse sapo fez ele fazer a diferença, né? Quantas diferenças cada um de nós aqui temos? Quantos diferenciais aqui, cada potência que cada um aqui tem e que pode agregar mais valor ao mundo, à humanidade que está precisando. Então, o que eu tenho para falar com vocês, principalmente, é que vocês confiem em vocês. Quando vem esse desejo do fundo da alma de vocês de fazer algo bom, que seja não somente para vocês, mas para o outro, vem uma vontade divina, vem uma vontade do universo que diz sim. E aí a gente tem que conectar com algo muito grande, com essa energia muito boa, para a gente poder fazer as mudanças. Não espere nada de ninguém, não crie expectativas. No final das contas é você com você. E aí, o que você fez da vida que eu te dei? O que você fez das oportunidades que eu apresentei de todas as formas e você não me via? O que você fez naquele momento que você achou que era de dor e era um momento de reflexão? Quantas vezes eu te chamei através de outras pessoas e você não olhou? Você estava atenta às coisas do externo? E aí? Então, o meu convite hoje é uma tomada de consciência mesmo do poder de vocês. De vocês acreditarem que o que as pessoas falam, eu sempre falo nessas lives, é um interessante ponto de vista. Não se limitem pelos outros. Não faça da medida dos outros a sua medida. Faça a sua medida diferente. Faça a sua medida. E que seja bom para você.
e já é suficiente. E se você conseguir fazer dessa medida algo bom para o outro, tá no lucro. Mas o mais importante é você ter feito algo bom para você. Porque você é o mais importante. E quantas vezes você deixa isso passar batido e se desvalorizar, e se menosprezar, e de acreditar que tudo que você sonhou era apenas uma ilusão. Que ilusão é essa? Deus não coloca ilusão no coração dos outros. Então, o que eu tenho para falar com vocês, eu estou sentindo o campo, é muito forte online. Então, se as pessoas não acreditam no online, ele é muito real. Muitas coisas que eu falei aqui, eu falei automaticamente, vocês devem ter percebido, porque eu senti isso com o coração. Então, eu quero falar para vocês que algo muito mágico está acontecendo na minha vida, muito mágico. E como eu tenho outra profissão, às vezes o olhar do observador está sempre conectado com o observado, né? E como eu tenho duas profissões, né? Uma é que eu venho há muito tempo com ela, desde os 17 para 18 anos, e essa agora já há 4 anos. Então, o foco nosso do observador, às vezes, a gente desvia um pouco e a nossa atenção tudo cresce quando a gente coloca atenção, né? Então, quando eu estou na ativa da escola, muita coisa eu não tive como ter o tempo necessário para dar as constelações e as terapias holísticas o tempo que eu estou dando agora. E aí, quando eu coloco atenção nas constelações, o campo faz assim, gente. Puf. Todos os dias meus estão sendo dias cheios, mas cheios de alegria. Tem acontecido muitas mágicas na minha vida. Eu acredito em magia, eu acredito em energia. Eu acredito que algo bom acontece quando você conecta com coisas boas. Então, o que eu venho falar hoje para vocês é esse relato meu. Se empreendem, façam o que vocês acreditam, divulguem, porque tem uma frase que ela é muito importante que fala assim, que quem não é visto, né, não é lembrado. Essa frase é muito forte. Desde que eu comecei a alimentar meu Instagram no início da quarentena até agora, muitas coisas aconteceram e tem acontecido e vai acontecer. Porque as pessoas só conseguem observar o que você tem, quais são os seus talentos, né? Se você apresentar eles para os outros, senão fica aquele tesouro guardado. E os tesouros guardados, eles podem estragar, eles podem enferrujar, né? Então, quando vocês começam a divulgar, fazer network, né? Essa live é de abundância, mas tem tudo a ver com network. Quando vocês sabem de uma pessoa que faz algo que eu estou procurando e a gente troca, né? No Instagram é muito fácil fazer isso, no WhatsApp. Eu aconselho vocês a pegar o que vocês têm de material aí, do que vocês trabalham. E olha, dá uma olhadinha, hoje eu conversei isso aí. Dá uma olhadinha aí, quantos vocês têm no contato de WhatsApp, né? Teve um curso que eu fiz de network que falou justamente isso. O número que a gente tem de contato no celular, a gente não tem noção. Distribui no WhatsApp o trabalho que vocês fornecem, que vocês trabalham, que vocês fazem. Porque é uma linha de comunicação que se 10%, se você tem 800 contatos no seu celular, se 80 pessoas te procuram, é gente pra caramba. E às vezes a pessoa nem sabe que você faz o que você faz e com qualidade. E às vezes é o que a pessoa está procurando, né? Então, quando eu procuro algo, algo me procura também. Então, o que vocês têm deixado de fazer dentro das mídias sociais que vai fazer o negócio de vocês serem maior, ter mais lucratividade, fazer você ser mais feliz, trazer alegria para perto de vocês? Então, essa é uma dica de network que eu acho importantíssimo vocês levarem aí para a vida de vocês. Quem trabalha com outras possibilidades, né, de fazer live, de divulgar o conteúdo, eu acredito que quando as pessoas sabem o que você faz, facilita ela também, que às vezes ela está procurando algo que você é bom.
e aí você tem a possibilidade de fazer a troca. Divulguem, o Instagram está aí aberto, é uma ferramenta poderosíssima de negócio e vocês aproveitam isso e façam as perguntas, né? Universo, o que está disponível para mim que eu ainda não consegui perceber, né? Que às vezes tem tantas coisas disponíveis, quantas possibilidades que às vezes a gente não consegue perceber. Então, essa é uma pergunta boa. Se você estiver com caneta e papel, já tem muitas perguntas por aqui. Então, começa a fazer convite para o dinheiro aparecer para vocês trazerem essa energia para dentro da casa de vocês. Quais são os cursos que pode facilitar eu ter uma... Eu faço essas perguntas, universo, quais cursos que podem fazer com que eu tenha mais facilidade na minha vida? E aparece, gente, parece até de um lugar que você nem esperava. Tem pessoas que às vezes nem tem tanto contato com você, que ela fala assim, eu vi um curso que parece contigo. Então a gente tem que estar atenta a essas vozes que são utilizadas para nos trazer a essa abundância que a gente está procurando. Essa é uma boa pergunta. Então vocês começam a fazer perguntas que chamem essa energia para ficar perto de vocês. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que a gente faz, né? Eu, principalmente dentro das constelações, eu sou muito conhecida dentro do campo das constelações, né? Dentro das pessoas que já constelaram comigo, das pessoas que tinham acesso à minha pessoa mais particularmente, mas agora, gente, eu tornei uma pessoa muito visível. Então é isso que eu quero falar com vocês. A ferramenta do Instagram, as lives, tudo o que eu tenho feito me tornou uma pessoa muito visível, porque eu daqui de Juiz de Fora poderia esperar meu público de Juiz de Fora. Então agora está abrindo possibilidades até em outro país. Como assim? É identidade. Porque consteladores, o que mais tem hoje na internet, nas redes sociais, são consteladores. A pessoa se identifica com você. Então o jeito que você coloca amor, coloca fé, coloca verdade, tem que ter verdade. Tudo que vocês forem fazer, vocês fazem com a mais pura verdade, com o coração aberto, porque as pessoas sentem, entende? As pessoas sentem quando você é de verdade. E daí, quando a pessoa está em casa e recebe uma notificação minha do YouTube que tem um vídeo novo no canal, ela vira e fala assim, nossa, eu vou lá dar uma olhada nisso. E aí, nesse momento que a pessoa recebe esse vídeo ou leu alguma mensagem no meu Instagram, ela fala assim, nossa, era isso que eu procurava. E o jeito que eu falo, o jeito que eu converso, a pessoa fala assim, nossa, eu quero isso pra mim. E aí pode aparecer muitos consteladores para a pessoa, mas a pessoa escolhe quem ela quer ser atendida. Então, independente do produto que vocês vendam, independente do que vocês vendam, se vocês vendam sonhos, se vocês vendam coisas físicas, vocês dando o valor que vocês acreditam que aquilo tem o valor, as pessoas também dão valor. Se eu acho que o meu trabalho é meia boca, vai aparecer só cliente meia boca que ainda vai reclamar o valor que eu cobrar. Mas se eu viro e falo assim, o meu valor é X, e a pessoa sabe como que eu não sou meia boca, a pessoa paga o valor que for para poder ser atendida por mim. Eu falo isso, gente, porque é justamente o que eu faço. Eu escolho as pessoas que eu quero que elas me atendam. Então, quando vem algum constelador do Rio, de São Paulo, igual a Selene, vê o Ricardo Mendes, eu faço questão de ser constelado por essas pessoas. Aí você vai falar assim, nossa, mas aí você paga um valor muito valoroso. Mas é o que eu escolho. E o tipo de cliente que ele atrai é o tipo de cliente que eu sou. Então tem o centro do doce que custa 30, 40 reais. Olha o meu cabelo. E tem aquele centro de doce que custa 100 reais e vende às vezes até mais do que aquele centro de 30 reais. Sabe qual que é a diferença de um para o outro? Sabe qual que é? É o valor que a pessoa se dá, né? Então, é outra dica de network. Aparece o cliente certo para o produto certo.
Então, aparece o cliente certo para vocês diante do que vocês oferecem. Vocês não pensem no preço de vocês, se vai aparecer ou não. Manda a pergunta para o universo, universo. Manda para mim, cliente que vem nessa minha energia, nessa vibração. Porque, igual, por exemplo, eu consumo coisas sem açúcar. São coisas valorosas. E aí eu consigo contactar com a pessoa que vende. Essa pessoa muitas vezes faz um produto de alta qualidade, mas ela fala assim, mas eu vou cobrar tanto nesse bolo, vai ser tão caro, será que vai aparecer alguém que compra? Aparece, porque quando vocês veem qualidade, vocês veem verdade, quando vocês veem algo bom, além do simples produto da marca, vocês compram não somente o produto, vocês compram a confiança daquilo que trouxe para vocês, né? Quantas vezes na vida aí vocês fizeram tantas coisas e depois vocês viram e falam assim, gente, por que eu não paguei um pouquinho mais e eu tive o que eu queria? E às vezes por tão pouco a gente fica se prendendo e deixa de ter o bom, né? Deixa de ter o melhor, porque a gente fica no meia boca e às vezes o meia boca estraga e você depois tem que comprar o bom. Então eu quero falar com vocês a questão da valorização de vocês. Não adianta vocês terem o melhor produto se vocês não acham que ele é o melhor produto, né? Então eu tenho tanta convicção que eu vendo um excelente produto que dificilmente quando a pessoa me procura para a gente fazer a constelação, dificilmente ela recua, né? Então isso tem muito a ver do que vocês transmitem nessa energia, né? Eu falei mais cedo, né, antes dessa live, que eu vou pensar muito se eu vou atender no presencial, porque para mim ficou bom o online. E aí as coisas têm que ser bom para mim primeiro. E aí, em consequência, a gente vai ser boa para o outro, porque muitas vezes a gente é tão boazinha com os outros, né, gente? E a gente é tão cruel com a gente. Muitas vezes a gente ouve os outros e a gente nem escuta a gente, né? Então, o que eu quero trazer para vocês, primeiro, antes de atrair essa abundância, vocês têm que conectar com essa energia que vocês têm, que vocês já vêm com essa energia. Porque quando nós estamos tristes, quando nós estamos aborrecidos com alguma coisa ou com alguma situação, nós ficamos como se estivesse dentro de uma armadura, nós nos fechamos. E aí a gente não recebe nada, mas também, do mesmo jeito que a gente não transmite nada, a gente não recebe nada. E aí a gente fica parado. E aí? Eu não quero energia parada para mim, vocês querem energia parada para vocês? Eu não quero. Então eu venho trazer essa conexão que vocês têm que ter, dessa verdade para vocês. Vocês fazem o que vocês amam? Se vocês fazem o que vocês amam, tudo vai acontecer. Mas se vocês fazem coisas que os outros falaram para você fazer, que você faz porque dá dinheiro e não está satisfeito, muitas coisas podem não acontecer. Que eu já falei com vocês que o dinheiro segue a alegria, não é a alegria que segue o dinheiro. Essa frase ela é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que o dinheiro vai chegar quando a gente estiver alegre. Não. A gente vai achar que o dinheiro vai chegar na hora que o dinheiro apareceu para mim. Não é assim, gente. O dinheiro ele vai aparecer no momento que ele sentir vontade, que ele não se sinta julgado, que ele não se sinta menor, que ele não se sinta sujo, né? Que eu já falei da energia do dinheiro, porque muitas vezes a gente fala que, mas o dinheiro não chega até a mim, mas às vezes é tantas crenças que nós temos em relação ao dinheiro que a gente bloqueia essa energia, né? Então é importante vocês começar a conectar, que eu vou começar a fazer as perguntas e eu quero que vocês, se for possível, vocês anotem para vocês trazer um pouquinho de lucidez para vocês, né? Essa live de abundância, ela é uma live de perguntas. Eu adoro fazer as perguntas porque no momento que eu faço as perguntas, vocês já vão tomando consciência de muitas coisas que vocês poderiam estar fazendo e vocês não estão fazendo, né? E a pessoa arrumando o celular. Então pode começar, gente, hein? Então, através desse treino que a gente passou a vida inteira treinando, como a gente
não pode falar sobre o dinheiro, que a gente não poderia ficar perguntando muitas coisas, que as perguntas sempre têm as respostas certas, né? Que a gente parte do princípio que a resposta sempre vai ser certa ou errada. E se a resposta for uma coisa que você nunca ouviu, né? Então a gente vai passar por umas perguntas. Eu vou fazer 2 tipos de pergunta. A pergunta que mostra claramente que eu não estou fazendo uma pergunta. Por trás disso eu estou trazendo uma afirmação ou um julgamento. Então eu vou trazer para vocês, observar, gente, meu cabelo hoje esse cabelo tá crescendo, eu tô perdendo o controle dele e eu tô vendo que sair do controle também é bom, porque a gente fica tentando controlar, né? Aí você vê que o cabelo tem vida própria, aí você vai lidando com isso. Muitas vezes eu vou começar com as perguntas que não são adequadas, tá? São julgamentos ou afirmações. Por que isso aconteceu logo comigo? Muitas vezes, quando alguma coisa bate à sua porta, a primeira pergunta é essa: por que isso aconteceu comigo? Isso não é uma pergunta adequada, né? Se eu falo para você fazer perguntas, essa pergunta ela já está em toda arraigada de julgamentos. Porque primeiro vai vir uma culpa, né? Se aconteceu isso comigo, o que eu estou fazendo que eu estou criando isso? Então isso não é uma boa pergunta. Eu vou fazer exemplo de algumas perguntas que não são boas, tá, gente? Porque às vezes vocês falam assim, nossa, Renata, mas eu faço muitas perguntas, mas será que vocês estão fazendo as perguntas certas? Como que eu faço? Porque isso acontece sempre comigo, do mesmo jeito. Olha, essas perguntas não fazem você sair do lugar para as possibilidades, faz você se fechar. E pelo contrário, você ainda entra num julgamento pior, porque aí você entra no ciclo vicioso e você não consegue sair dessas perguntas. Porque ela vai te trazer uma verdade que às vezes não é verdade, é a mente que mente, e aí vocês vão ficar nesse ciclo vicioso de analisar, responder, vocês nem mandaram a pergunta direito para o universo e vocês querem resposta? Essa porque está acontecendo comigo, ela é verdadeira. Quantas pessoas às vezes viram e falam assim, gente, só acontece essas coisas comigo. O universo, por que isso está acontecendo comigo? Isso não é pergunta para se fazer para o universo. Então, fiquem atentos a esse tipo de pergunta que vocês estão fazendo. O que eu fiz de errado? É outra pergunta que é muito feita aí por vocês. O que eu fiz de errado? Eu já falei que vocês, entre fazer e não fazer, vocês façam. Não fique escolhendo se vai ser certo ou errado. Façam. Porque a gente só vai saber se vai dar certo, se vai dar errado, se fizer. Então, faça. Essa pergunta que eu fiz de errado não é uma boa pergunta para o universo. Aí outra pergunta. Universo, por que eu não vendo o tanto que eu tenho que vender? Numa live de abundância, eu tenho que acreditar que são muitos empreendedores. Universo, por que as pessoas não me procuram para poder eu prestar o serviço que eu tenho de qualidade, né? Olha as perguntas que eu estou fazendo. Essas perguntas não chegam no universo, tá, gente? Porque é umas perguntas que na sua cabeça você acredita que já tem as respostas. E aí vocês vão ficando no mesmo lugarzinho, rodando em círculo, né? E por que meu patrão não me oferece um aumento nesse meu salário? Às vezes vocês estão lá trabalhando e vocês dizem, gente, por que ele não me oferece um aumento? Por que vocês não mudam pergunta? A pergunta adequada para essa poderia ser o seguinte: universo, o que eu posso fazer ou ser que vai fazer com que eu me torne tão visível e valorizado que meu patrão vai mudar a forma que olha para mim? Olha o poder dessa frase, gente. Eu bolei aqui agora. Olha o poder dessa frase. E aí a gente fica falando, por que eu não tô tendo o aumento que eu mereço? Gente, tá na criança. Tá na criança, que é criança que fica, mãe, por que eu não mereço o videogame? Mãe, quantas vezes a gente está na nossa criança? Quanto mais a gente toma consciência das coisas, a gente consegue detectar os momentos que a gente está lá nos nossos 5 anos. E aí, vocês estão com quantos anos? Eu tô com 43. E aí, o que um adulto de 43 faz? Faz isso aqui, ó. Vai pra luta.
Se eu ficar pensando por que o meu patrão não vai me dar o aumento que eu mereço, se você, que é você, está se sujeitando a essa situação e não modifica essa situação, não vai ser seu patrão que vai te dar o valor, não vai ser o seu cliente que compra a sua mercadoria que vai esperar esse valor para te dar. Você que tem que dar esse valor. Universo, o que eu posso fazer hoje para ser e fazer o meu melhor para eu poder me tornar mais abundante? Olha o poder, gente. Vocês sentem aí o poder dessa pergunta? É muito forte. Então, quando vocês saem do mimimi, da infância, da criança pidona que só fica pedindo, né? Em vez de oferecer algo, né? Ao invés de arregaçar as mangas e ir, do que ficar paradinha, né? Esperando alguém fazer um milagre, a espera de um milagre. O que vocês têm feito? Vocês têm tomado consciência do que vocês são, do que vocês procuram, quais são suas sombras? Né? Quando eu falo sombras, porque as luzes é muito fácil a gente reconhecer as nossas luzes, mas as sombras são aquelas que o tempo todo a gente nega da gente, né? Que a gente finge que não vê. E as pessoas, quando se apaixonam por nós, elas se apaixonam pelas luzes. E aí depois, com o passar do tempo, a gente mostra as sombras. Então a gente dá uma maciada nas pessoas que lidam com a gente, né? Seja de relacionamento, seja de vida mesmo comum. A primeira impressão nossa, a gente só apresenta coisas boas para os outros, né? E aí a gente vai deixando bem escondidinhas as nossas sombras. E aí, o que você tem feito para tornar suas sombras mais claras? Eu não falo nem para eliminar sombras, porque as sombras faz a gente crescer, né? Se não fosse as sombras, a gente não saberia o que é luz, né? Eu acho fantástico aquela imagem do yin e yang, sabe, gente? Que ela mostra claramente que nem tudo é treva e nem tudo é luz, né? A gente só consegue identificar a luz porque existe a treva. A gente só consegue identificar a treva porque existe a luz. Então eu só consigo ser um pouquinho melhor porque eu sei que ainda tem que trabalhar algo em mim. E aí quando a gente tem essa imagem do yin e yang, ela é muito forte. O yin e yang não quer eliminar o que o outro tem, o que tem no outro, né? O que tem dentro de mim que não é a minha luz. Ele quer fazer com que aquela lucidez dessa sombra seja acolhida, porque muitas vezes a gente não acolhe as nossas sombras, né? A gente deixa elas de lado. E quanto mais a gente deixa de lado, mais ela se torna grande, tá, gente? Então, quando a gente acolhe ela e traz ela para perto de nós e fala assim: hoje você viu, né? Eu não consegui isso. Hoje foi tão difícil para mim isso. Mas sombra, eu te reconheço. Eu te acolho no meu coração. Tem até um Ho'oponopono que fala, né? Eu sinto muito, eu te amo, sou grato, obrigado, né? Para poder acolher isso dentro de nós, porque de uma forma isso é nosso, né? Não tem nada do que existe fora que não esteja dentro de nós. Então, quando eu falo para vocês se valorizarem, né? Trazer essa energia para vocês, que vocês às vezes buscam no outro. O outro não vai dar esse valor para vocês. Ninguém vai dar esse valor para vocês se vocês não se derem. Então, quando vocês começam a fazer essa dinâmica de mudança, de agregar valor para vocês, de fazer coisas que vocês gostam, isso não é egoísmo. O que eu tô falando com vocês é uma questão de amor próprio. Como que eu vou doar amor se eu nem tenho amor por mim, né? Quantas vezes que vocês é tão bonzinhos com outras pessoas e tão ruins com vocês mesmos. Quantas vezes vocês perdoam os outros e não perdoam vocês mesmos? Quantas vezes que vocês negaram o direito de vocês serem o que vocês quiseram e deram o direito dos outros serem o que elas queriam ser na sua vida, e isso não te trouxe valor nenhum, pelo contrário, isso fez com que vocês ainda tornassem menor. Então, essa live é justamente para a gente puxar essa energia de poder, gente, que todos nós nascemos para ser luz, independente do outro. O que o outro faz é problema dele. O que eu faço com o que o outro fez comigo, que é a diferença na minha vida.
Se a gente for pensar no outro, que muitas vezes nos tentou prejudicar, na verdade ele fez a gente crescer, tá, gente? Se vocês forem traçar aí o nome das pessoas que mais fizeram vocês crescer na vida e depois colocar aquelas que tentaram fazer você não crescer, né? E aí vocês vão ver que aqueles que tentaram entravar o que vocês queriam ser foram os que mais te impulsionaram a mudar. Foram os que mais fizeram vocês olhar para vocês e falar: ou você merece coisa melhor, ou o que você recebe nesse lugar é muito pouco, faça mais por você. Quantas vezes aquele colega de trabalho, aquele patrão que você acha que ele foi ruim para você, na verdade ele foi o melhor professor da sua vida, que ele te mostrou que aquele lá não era o seu lugar. Então essas pessoas vêm, gente, para alavancar a nossa vida e que a gente possa reconhecer essa energia e tornar ela força. E não tornar ela algo que eu fico no mimimi. Lá na minha criança doída, que alguma coisa lá na minha infância me fez eu me machucar e eu fiquei achando que as pessoas tinham que dar algo que elas não eram capazes de dar. É muita reflexão, essa live tem muito pensamento. Se vocês depois reverem ela é muito profunda, porque são as perguntas que às vezes a gente não faz. Então, ao invés de vocês pararem nas perguntas que não levem vocês para frente, nas perguntas que não empoderam vocês, vai para a pergunta que faça vocês serem maiores. Se no meu trabalho eu não estou satisfeito, universo, qual a potência que eu vim para ser, fazer e acontecer que eu não estou conseguindo desvencilhar? Universo, se for em relação ao relacionamento, o que me prende de tão forte nesse relacionamento que me impede de ser feliz, de eu amar, de eu ser amada? Então são perguntas que vocês trazem consciência de algo do inconsciente, de padrões repetitivos, de crenças limitantes. E aí quando a gente muda a forma de pergunta, que a gente sai do mimimi, que a gente sai daquele lugar que a gente vira e fala assim: ai, 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 tá cheio de julgamento. Isso é uma declaração, isso é uma afirmação. E aí quando vocês mudam, né? Eu já dei vários exemplos aí de pergunta, quando vocês mudam o tipo da pergunta para Deus, né? Para quem se refere a Deus, como o universo, como a energia máxima que existe aí em todos nós, vocês mudam as respostas, porque as respostas não vão ser tão limitadas enquanto nós somos, né? Que nós somos muito limitados. A gente, o nosso ângulo de visão, ele é muito limitado. Então, quando eu jogo essa pergunta, eu abro muitas possibilidades para a minha vida. E eu espero que vocês abram para a vida de vocês também. Então, que possibilidades estão disponíveis hoje, no dia de hoje para mim? Ao invés de eu ficar procurando mimimi. Quais são as possibilidades hoje que estão disponíveis para mim? Universo, me surpreenda com o trabalho daqueles, me surpreenda. Universo, manda para mim aquele cliente que vai gostar do meu produto e que vai ficar super satisfeito com o meu produto. Manda para mim esse cliente, porque todo mundo tem o seu cliente, né? A gente ontem na mentoria estava falando justamente sobre isso, né? Existem constelações com vários valores, né? E existem clientes para todos os valores, né? Então, que a gente possa valorizar o nosso trabalho, as suas buscas, quantos cursos, quantos seminários, quantos workshops, quantas mentorias, né? Que mentorias é mais valoroso ainda, que a gente faz para poder trazer algo muito bom, de qualidade, para aquela pessoa. Se vocês foram pensar que é caro, que não vai conseguir, vocês não vão conseguir vender mesmo não, tá, gente? Não vão, porque vocês já declararam isso para vocês. Mas quando vocês falam: universo, manda para mim porque eu mereço, eu fiz por merecer, eu sempre busco algo bom, eu estou à procura de algo muito bom para mim e eu quero que você manda, eu escolho que você manda para mim algo muito bom. Então, o que a gente escolhe, a gente cria. E aí? Se eu falei com vocês que o universo diz sempre sim, para que o universo está falando sim na vida de vocês? Só me falem aí, por favor. O que a vida de vocês
vocês estão falando para o universo e ele está falando sim. Se vocês estão falando que vocês não vão conseguir, sim. Eu sou um fracassado? Sim. Então manda mais coisa para que eu seja mais fracassado, porque eu sou um fracasso. Se eu não sou amado, manda mais pessoas que não me amem. Para todas as pessoas mostrar para mim que eu tenho que me amar. Se eu estou numa situação de risco, manda mais risco para mim, universo, porque eu consigo só isso. Estar nesse lugar tão pequeno e eu vim para ser algo tão grande. Então, quais são as emissões que vocês têm feito na vida de vocês? Quais são essas energias que fazem com que vocês peçam ao universo para falar sim? Eu só tenho mandado perguntas muito boas para o universo. Eu só tenho feito perguntas que ele deve estar se desdobrando para me responder. E ele está me respondendo, além de ser muito mais rápido, ele está me respondendo com muito mais eficiência do que eu daria conta de tomar a proporção de visão que eu estou tendo. Então, eu falo para vocês isso. Se vocês vendem X produto a tal valor, vocês não diminuem o preço de vocês. Se vocês sabem o potencial, o que vocês fizeram, né? Teve curso que eu fui parar em Campinas, gente. Então teve curso que eu fui parar lá em São Paulo várias vezes. Quantas vezes a gente faz ida e vinda, BH, Rio? Quantas vezes a gente buscou? Quantas vezes eu tive acesso a pessoas valorosas? Nem que seja mesmo em época fora da pandemia, online. Quantas pessoas que vocês buscaram excelência, que vocês tiveram contato com os melhores. E vocês, na hora de repassar o que vocês passam, o produto é de qualidade, mas vocês não acham que merece o valor que vocês merecem. Então, chamar vocês hoje, essa live é bem mesmo de empreendedorismo, né? Eu não sou da área de empreendedorismo, porque eu empreendo energia, né? Eu sou empreendedora, eu costumo falar de alma. Eu acho que é o empreendedorismo mais divino que eu tenho, é esse de empreender a alma, porque quando eu falo algo assim, eu desperto em vocês algo muito grande. Então, eu vou me considerar empreendedora no momento que eu acredito que eu empreender na alma de vocês, eu consigo fazer com que vocês sejam a potência de vocês. Então, essas perguntas hoje foi justamente para o empreendedorismo. Quantas vezes vocês cobram valores menores porque vocês acham que não vai aparecer ninguém? Quantas vezes vocês estão com os melhores produtos e vocês abaixam o preço e mesmo assim o cliente que aparece ainda reclama desse preço, tá, gente? Ainda reclama, mesmo você dando qualidade. É porque você permite. Eu tenho uma frase que eu sempre ouvi essa frase, a minha mãe ensinou a gente lá em casa. E eu levo ela pra vida e a gente lá em casa sempre repete essa frase. Todos nós, até meus filhos. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. As pessoas só fazem aquela big daquela sacanagem porque você aos pouquinhos foi dando sim. E aí chega um momento que ficou insuportável. Mas você disse quantos sims? Sabe? E aí a gente fica sentido na hora que a gente entregou o ouro todo, sendo que a gente foi entregando as partes, foi entregando lotes de ouro que foram entregando partes de vocês. E aí a gente entrega algo muito grande. E aí a gente se perde. E aí quando a gente se perde, a gente fica sem sentido na vida. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Quantas vezes que eu recebo telefonema, mensagens e a pessoa fala, nossa, minha vontade é de sumir. Ó, gente, eu tô sentindo o campo, hein? A minha vontade é de não estar mais aqui. Que isso? O quanto você entregou na mão dos outros. O quanto? Porque a pessoa só fez isso porque você permitiu. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, quando você reconhece que aquela pessoa fez somente o que você permitiu e você toma consciência disso,
você vai e toma muita força, porque você toma de volta o que era seu. Era como se você, aqueles lotes de ouro de você que você entregou para o outro, que você permitiu entregar para o outro, você vira e fala assim, opa, isso não é seu, isso é meu, me dá de volta. E aí quando você toma essa consciência que os outros é só um parâmetro para você, porque os outros só fazem o que a gente permite. E aí quando você toma essa força e vai para a vida, você muda o seu destino. O que que tá faltando virar essa chave aí, gente? O que que tá faltando acionar dentro de vocês, para vocês reconhecer a potência que vocês vieram para ser e vocês não estão sendo? Qual o tempo que vocês estão perdendo? A frase que eu mais amo, eu amo falar essa frase. Quanto tempo você tem? A gente vive achando que a gente tem muito tempo. Bert Hellinger fazia muito essa pergunta. Quanto tempo você tem? A gente vive como se tivesse muito tempo. A gente vive como se a nossa vida fosse começar depois. Aquela pessoa fez isso comigo, mas até eu vou conseguir. Vai conseguir quando? Vai conseguir quando? Se você não dá alavancada, se você não dá um basta. Se você não mostrar para você que você é a pessoa mais importante da sua vida, isso não é egoísmo, isso é amor próprio, né? Quando Jesus fala amar ao próximo como a ti mesmo, os ensinamentos de Jesus são os mais atuais de toda a humanidade, né? Que ele falou há 2000 anos, está super atual e a gente não presta atenção. Amar ao próximo como a ti mesmo, ele não falou para você amar mais o próximo. Ele falou para você amar o tanto que você se ama. Quantas vezes a gente fica muito no outro e não está na gente? Fica dando atenção para todo mundo e vocês nem sabem quando vocês têm alguma dor que às vezes na parte do corpo que é, porque está tão desconectado a mente do corpo que vocês não identificam essa dor, essa desconexão. Quantas vezes que vocês nem olham para as coisas que vocês precisam olhar? Quanto tempo, às vezes, que a gente perde e o tempo está passando? E aí? Quantas perguntas? É uma live de muita pergunta, eu adoro. A live de abundância para mim é um despertar mesmo de consciência. Numa live que muitas pessoas, a gente lida com o trabalho, seja ele de quais forem as nuances desse trabalho, né? O tempo todo nós somos vendedores, independente do trabalho que a gente exerça. Mas para eu vender, eu tenho que acreditar no meu trabalho. Vocês estão acreditando? Eu acredito muito, eu acho que vocês sentem isso. Eu acredito tanto, gente, que na hora que eu finalizo a live e eu vou ver a live, eu olho para a live, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu olho e falo assim, nossa, você convence. Eu olho para minhas lives, gente, isso é curioso. Vocês vão falar que eu sou doida, mas então eu sou doida, porque acontece isso comigo. Acaba minha live e eu falo assim, gente, eu gostaria de ser constelada por você. Eu sinto isso. Olha que coisa engraçada. E eu sinto uma verdade na hora que eu falo. Então, quando eu olho aquilo, eu ouço de novo. E aqui eu falo assim, tá vendo? Acorda para suas sombras. Bora lá que o tempo urge, essa Sapucaí é grande. E a gente tá achando que o tempo da Sapucaí, né, não acaba, né? A gente acha que o tempo vai ficar por nossa conta. Então, eu quero que vocês conectem com essa energia de vocês se admirarem ao ponto de falar assim, sem brincadeira, você é boa. Coisa de louco, gente, mas eu faço isso direto. Tem às vezes gente que me manda mensagem depois da live, sem brincadeira. Eu estou vendo a live, vocês podem perguntar aos meus filhos, eu vejo as lives, porque eu gosto de ver o que eu falei, eu gosto de ouvir o que eu falei e eu gosto de saber como que ficou o produto final, porque eu faço isso num bate-papo, mas a minha intenção é que mais pessoas, que às vezes é 10 pessoas que estão na live, 7, no final, né, teve live que teve 40 pessoas, mas no final eu vejo lá tem mais de 100 visualizações. Então o que eu quero entregar é algo muito grande para muitas pessoas, porque às vezes as pessoas não têm a possibilidade de estar no ao vivo, né? Então eu vou dar uma dica para vocês.
de duas perguntas que eu adoro fazê-las na minha vida. E elas mudaram totalmente o significado de todas as coisas praticamente quando eu comecei a utilizá-las diariamente. 24 horas, 7 dias, 30 dias, né? A gente tem que fazer isso todos os dias. É um exercício de mudança de consciência. Se eu estou com 43 anos, né, e descobri essas frases, né, a física quântica, constelação aos 39 para 40, só apenas 4 anos que eu tô nisso. Então a gente tem que treinar, fazer essas perguntas, porque os nossos hábitos têm mais tempo do que a gente conquistou. E aí a gente quer mudar tudo de uma hora para outra. Igual a pessoa que eu convivi com uma pessoa, né, que eu incentivei ela a fazer a dieta e ela emagreceu. Em um mês, gente, ela chegou a emagrecer 15 quilos. E aí ela chegou perto de mim: Renata, eu tenho que te contar uma, eu tô muito desanimada. Você acredita que eu emagreci 15 quilos? Aí eu falei assim, 15 quilos? Eu pensei, gente, 15 quilos é coisa pra caramba. Renata, mas eu tenho que perder 60 quilos, né? Porque pela altura dela lá, tava com excesso de peso. Aí eu falei assim, mas peraí, quanto tempo que você conseguiu pra ganhar esse peso todo que você tá de excesso, que é o 60? Aí ela, desde os meus 14 anos, comecei a engordar, e agora eu tô com 40. Eu falei assim, peraí, então 14 por 40 são 26 anos. Você quer emagrecer em um mês? E aí, as pessoas querem as coisas prontas, né? Esse mundo nosso hoje é tudo papo. E aí, quando você coloca a pessoa para poder pensar sobre isso, ela fala assim, nossa, é mesmo. Eu não tinha pensado sobre isso. Eu falei assim, então pensa. Você tá de parabéns. Então, até pra gente reconhecer as nossas glórias, a gente tem dificuldade de aceitar um elogio. Já falei com vocês, às vezes a pessoa fala, você tá bonita, você tá bem vestida. Ai, a roupa é velha. Nossa, o cabelo tá tão bonito, tá sujo. Aí você fala assim, nossa, tá tão bonito. Nossa, tá achando, eu tô me achando acabada. As pessoas não sabem receber elogio. E aí, como que é receber dinheiro? Não sabe receber alegria. E aí a pessoa fica assim, nossa, dinheiro não chega, ninguém me elogia. Mas também, gente, vocês não estão atraindo isso. Tudo que vocês recebem, vocês devolvem. Recebe presente de alguém que deu porque lembrou de vocês. Vocês ficam assim, eu tenho que ir lá na rua comprar um presente pra fulana que ela me deu um presente. Nossa, o presente gera um estresse. Porque vocês não sabem receber. Vocês não sabem dizer sim, né? Quantas vezes que a gente chega pra pessoa e fala, vou fazer isso por você, e a pessoa fala assim, não, precisa não, eu dou conta. Que isso? Não, tô precisando. Gente, que isso? Quantas vezes a gente bloqueia essa energia de receber? Então, quando você diz não para as coisas, vocês vão dizendo não para as abundâncias. Vocês vão bloqueando a energia da abundância. E aí vocês vão se bloqueando. Porque vocês não sabem nem receber o que é para vocês. Imagine algo que está visível em vocês. Imagine algo muito grande que não está visível e disponível para vocês. Vocês vão querer receber? A pergunta que eu mais gosto é: o que mais é possível que eu não considerei? Quando tiver alguma coisa na vida de vocês que vocês estão se sentindo travados, né? Que pode ter homem na live, presos. Vocês fazem essa pergunta: o que mais é possível que eu não considerei? Gente, essa pergunta já mudou muitas coisas na minha vida. Que as pessoas estão acostumadas a ouvir os mesmos tipos de perguntas. Às vezes você vai resolver alguma questão e aí você joga essa: o que mais é possível? A pessoa o quê? A pessoa não entende o que você está perguntando. E aí quando você insiste, não, o que mais é possível nessa situação que eu não considerei? Aí a pessoa começa a ver assim, gente... Não, peraí, deixa eu ver se tem. Eu já tive desconto em viagem por causa dessa pergunta. Eu já tive mudança de quarto no hotel por causa dessa pergunta. E eu fui para um lugar muito melhor do que eu estava. E aí, quando você fica na pergunta, você recebe algo muito grande, porque você está conectado com uma energia muito grande. Então, essa pergunta é uma boa pergunta para vocês fazerem. O que mais é possível que eu não considerei? Essa é muito, muito boa. E uma outra pergunta: como pode melhorar mais ainda? Como pode melhorar mais ainda? Porque às vezes você está conversando com a pessoa, ela já te deu todos os descontos que você queria, e aí quando você solta, universo, como pode melhorar mais isso ainda? Então, às vezes aparece desconto que a pessoa daria para às vezes uma pessoa próxima, um cliente mais VIP, e aí você entra na fila dos VIPs. Vocês vieram para ser VIP ou vieram para ficar na fila da pista?
Eu vim para ficar na fila dos VIPs. Vocês têm que escolher o lugar, gente. Quando vocês não escolhem o lugar, as pessoas colocam vocês aonde elas querem. Vocês vão para qualquer lugar. Foi o que eu falei com vocês naquele diálogo da Alice, quando ela pergunta pro coelho, coelho, para onde eu vou? Ele responde, para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar é lugar. Olha, gente, vocês estão sabendo para onde vocês querem ir? Vocês estão focalizando o que vocês precisam focalizar? É isso que eu quero ouvir de vocês. Vocês estão focalizando? Porque senão vocês vão para qualquer lugar. Vocês vão parar em qualquer lugar. Vocês estarão em qualquer emprego. Vocês estarão recebendo qualquer dinheiro. É isso que vocês querem? Essa live é muito boa. Eu adoro fazer essa live. Que ela é instigante, né? Então, quando vocês fazem essas escolhas, vocês estão mostrando para o universo que vocês querem a participação dele. Se vocês ficarem deixando a vida levar, você vai ter as respostas que o mundo dá. E as respostas que o mundo dá, às vezes, não vai de encontro às que vocês procuram, né? Que escolha diferente vocês poderiam fazer para aumentar mais ainda a alegria de viver com mais abundância, né? Então, quando vocês conseguem visualizar essa energia e vocês conectam com isso, vocês começam a disponibilizar algo que vocês ainda não tinham disponibilizado na vida de vocês. Então, quando vocês perguntam o que eu poderia começar a fazer agora, hoje, né? Que eu já falei com vocês não esperem, quando eu tiver dinheiro, quando eu for... Não, gente, vocês têm que começar a fazer agora. Quando vocês começam a movimentar essa energia do agora, de fazer... vocês começam a conectar com algo muito grande e aquilo, o universo flui para as coisas acontecerem. O que está faltando muitas vezes é as pessoas acreditarem nelas, porque muitas vezes fica no mimimi, no que não vai conseguir, porque tem muita crise, que está acontecendo isso. Focaliza na crise, que vocês vão entrar na crise. Eu falei com vocês que desde quando eles estão falando que o Brasil está em crise, eu nunca fiz tantas coisas. Então a crise, ela existe para quem acredita. Se vocês acreditam que vocês possam mudar a vida de vocês, que vocês possam fazer diferente, vocês com certeza vão fazer diferente. Então quais são as perguntas que vocês têm feito? O que eu posso fazer hoje diferente que eu fiz até hoje e que não está me fazendo ter sucesso, que eu mudaria totalmente o modo de vida meu, com mais facilidade, com mais alegria e com mais glória, né? Essa é outra frase que eu adoro no meu WhatsApp, no meu Instagram, tem essa frase, né? Easy, joy, glory. Facilidade, alegria e glória. Porque se eu sou uma pessoa que não estou fazendo nada contra ninguém, eu estou fazendo a favor de mim e a favor das pessoas que eu posso ser uma contribuição, se eu estou em conexão com algo grande, que eu estou no bem, vibrando coisas boas, então por que o universo, que é Deus, pode mandar para mim com facilidade, com alegria e com glória? Eu mereço. E falta vocês falarem isso na vida de vocês, porque muitas vezes vocês têm um mereço muito fraco. Eu mereço de meia boca, né? Então, quando vocês têm esse mereço de meia boca, nada fica estabelecido, porque vocês emitem essa energia que o cliente também, que for te procurar, vai ser um cliente de meia boca. Se você presta um serviço de qualidade e acredita que esse serviço tem esse valor, porque você buscou coisas que outros não buscaram, porque o que faz a diferença dos profissionais são as buscas, né? Então, muitas vezes, o que eu busquei não é o que os outros buscaram, então eu me torno diferente. Não melhor, tá, gente? Eu tenho um tipo de serviço diferente, né? Porque melhor, pior, maior, menor, eu já falei com vocês que isso é ponto de vista, né? Então, isso é nesse mundo cartesiano dual que faz essas questões de maior, menor, grande, pequeno. Então, quando eu faço diferente, eu trago identidade para o meu produto. Que produto é esse? Que vocês traz a identidade, mas não confia nesse produto. Então, quando vocês começam a ter essa energia, isso não é verbal, hein, gente? Ela pode acontecer verbal, como eu faço várias vezes nas lives, né? Mas ela, muitas vezes, ela é energética.
Porque do nada, às vezes, vocês fecham um negócio que vocês não imaginavam, mas a pessoa está conectada com essa energia de vocês. Então, qual é a energia que vocês estão emitindo para o mundo? Então, hoje, o meu convite para vocês... Tinha mais coisa para falar, como sempre, tem muita coisa para falar, mas eu queria trazer para vocês que vocês possam conectar com esse poder que existe dentro de vocês. E tudo acontecerá. Adorei. Um beijo e gratidão sempre por vocês estarem aqui. Um beijo.